Fluminense venceu na rodada 20 do Brasileirão e garantiu algumas posições acima na tabela de classificação. Saudações tricolores, eu sou Gabriel Maia, faço parte aqui da equipe do SC.com. Você já sabe, a rodada 20 do Brasileirão está chegando ao fim. Graças a Deus o Fluminense pontuou, venceu em casa e subiu algumas posições na tabela. Enfim, vamos lá, a gente vai analisar um pouquinho da rodada, dos jogos que influenciam na vida do Fluminense. Mas antes disso, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like para não perder nenhuma notícia do Fluminense. A gente vai começar falando aí, é claro, do nosso tricolor, né? A gente recebeu o América Mineiro no sábado no Maracanã, vencemos a partida de virada por 3-1, gol de John Kennedy, Cano e John Aires. A gente iniciou a rodada em 7º lugar e tínhamos aí a chance até de alcançar a segunda colocação, mas dependia de alguns resultados, principalmente do jogo do Palmeiras, que acabou vencendo. No momento, faltando apenas a partida do Atlético Paranaense para rolar, e esse jogo influencia diretamente a nossa vida, a nossa classificação ali, né? O Fluminense pode encerrar a rodada na quarta colocação, que é a nossa classificação momentânea, ou então ainda cair para 5º lugar, dependendo do resultado do jogo do Atlético contra o Goiás, Atlético Paranaense no caso. De qualquer maneira, a gente tem uma elevação de pelo menos 2 posições aí na tabela. A gente ultrapassou o Grêmio e o Bragantino, a gente vai falar um pouquinho da partida deles também. Com a nossa vitória e a derrota de Grêmio e Bragantino, a gente acabou ultrapassando os dois aí na tabela. Antes de falar de Grêmio e Bragantino, a gente vai falar da partida que vai acontecer hoje, segunda-feira, 8 horas, do Atlético Paranaense do Goiás. O Atlético Paranaense vai estar visitando o Goiás e vai influenciar diretamente, esse resultado da partida vai influenciar diretamente a nossa classificação. A situação do Brasileirão é a seguinte: o Fluminense está em 4º lugar com 34 pontos e o Atlético Paranaense está em 7º lugar com 31 pontos, 3 pontos a menos, mas ainda joga justamente contra o Goiás, essa partida que eu estou falando com vocês. Se o Atlético Paranaense vencer a partida contra o Goiás, eles empatam em pontuação e em números de vitórias com a gente. Número de vitórias é o primeiro critério do desempate. Com isso, se eles vencessem, o critério de desempate seria o saldo de gols. E aí o que acontece? Se eles vencerem por 1 gol de diferença, o Fluminense continua em 4º lugar. Se o Atlético Paranaense vencer por 2 ou mais gols de diferença, o Fluminense desce para 5º lugar. Então assim, a gente tem que torcer primeiro para uma vitória do Goiás. Depois, se o Goiás não conseguir nenhuma vitória, nenhum empate, que o Atlético Paranaense vença por 1 gol de diferença. 1-0, 2-1, enfim. Que aí o Fluminense continua em 4º lugar no G4 para a próxima rodada. Agora que a gente já falou tanto do Fluminense na rodada, quanto do Atlético Paranaense, que vai nos influenciar e vai jogar hoje à noite, a gente vai começar a dar uma passada rápida em alguns outros jogos que influenciaram também a vida do Fluminense, seja na rodada, na classificação imediata, ou seja no objetivo do campeonato. No sábado, o Palmeiras visitou o Cuiabá e venceu por 2-0. A partida interessava o Fluminense, porque se o Palmeiras perdesse, o Fluminense ultrapassaria o próprio Palmeiras, né, com a vitória do Fluminense que aconteceu. Ficariam as duas equipes, né, Fluminense e Palmeiras, com 34 pontos. O Fluminense teria uma vitória a mais. Mas aí, como o Palmeiras venceu, ele continuou com 3 pontos de vantagem sobre a gente. Mas assim, o cenário que eu acabei de explicar para vocês continua valendo para a próxima rodada. Então, na próxima rodada, o Fluminense vencendo e a gente torce aí para um tropeço do Palmeiras, a gente ultrapassa o Palmeiras. Vamos também falar aqui sobre Grêmio e Bragantino. Os dois que são adversários direto do Fluminense ali na tabela, né, estão sempre ali disputando posição, perderam. O Grêmio perdeu para o Santos de virada lá na Vila Belmiro, enquanto o Bragantino foi visitar o Bahia e tomou um verdadeiro sacode, 4-0 para o Bahia. Curioso que esses dois times que venceram, né, Bahia e Santos, eles são dois times que estão lá embaixo, né? O Santos é o primeiro time na zona do rebaixamento e o Bahia é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tirando pontos importantes aí de Grêmio e Bragantino, que são adversários diretos. A gente lembra, o Grêmio, apesar de a gente estar na frente deles na tabela, eles têm um jogo a menos, mas momentaneamente, enquanto eles não tiram esse jogo, né, a gente está na frente. Agora falando um pouquinho sobre os nossos rivais, né, o Flamengo quase que tropeça, eles visitaram o Coritiba, tomaram o primeiro gol, empataram, viraram o jogo, sofreram um empate novamente, mas no finalzinho da partida o Coritiba não conseguiu segurar e o Gerson foi lá e marcou um golaço, garantiu 3 pontos para o Flamengo, que continua um pouquinho na nossa frente lá na classificação. Já o Botafogo tropeçou, assim, aquele tropeço mais ou menos, empatou com o São Paulo fora de casa, mas continua isolado na liderança. Por que eu acho um resultado bem mais ou menos para o Botafogo? É líder, está disparado, mas o São Paulo é um time qualificado, está na final da Copa do Brasil, né? Vale lembrar. Agora, o Fluminense não faz tanta diferença porque a gente não está tanto nessa briga ainda.
do título, mas é uma informação relevante. O Botafogo que é um rival e o Fluminense, querendo ou não, tá na briga do Brasileirão e vai para vencer, não tem essa. A diferença do Botafogo pro Palmeiras, que é o segundo colocado, é de 11 pontos, e a diferença pro Fluminense, Botafogo e Fluminense, é de 14 pontos ainda. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Para continuar informado sobre tudo o que acontece no Fluminense, inscreva-se aqui no canal no YouTube, siga-nos nas nossas redes sociais, estamos presentes no Instagram, Twitter, Facebook, enfim. Não deixe de me seguir também lá no Instagram, @GabrielMaiaOriginal. Eu vou ficando por aqui, saudações tricolores e até mais com mais notícias do nosso Fluminense.